Tá com dúvida na hora de puncionar? Sabe como escolher corretamente o catéter para o seu paciente e para aquela situação? Não? Vem comigo que eu te explico. Fala, meus queridos, tudo bom? Técnico de enfermagem Maldonado aqui de novo para trazer muito conhecimento para vocês. Olha qual que é o assunto de hoje: punção. Tem dúvida? Sabe escolher corretamente o catéter? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar. Já deixa seu like, escreve nos comentários se você tem alguma dúvida, se inscreve no canal para não perder nenhuma dica e vem comigo que eu vou te explicar tudo sobre esse carinha aqui, ó. Bom, gente, primeira coisa, para a gente saber puncionar, a gente tem que conhecer muito bem o equipamento. Primeira coisa, bisel trifacetado, canhão, câmara de refluxo ou de inspeção, conexão Luer Lock ou Slip, que é encaixe, e catéter de silicone pré-lubrificado, tá ok? Para gravar de uma forma mais fácil, são sempre em números pares, sendo o calibre inversamente proporcional ao seu tamanho. O que isso quer dizer? O 24, que é o maior número, é o mais fino. 14, que é o menor número, é o mais grosso. Entendeu? Gente, vamos começar por uma coisa. Vamos desmistificar essa ideia que a Boccati 14 não se deve usar, tá? Só quem trabalhou em pronto-socorro, urgência e emergência, APH, UTI, sabe a importância de um acesso venoso calibroso e pérvio, tá? Nós, como profissionais de enfermagem, temos a responsabilidade de entregar o melhor tratamento para o nosso paciente. Não é o que nós queremos, não é o que ele quer, é o que ele precisa. Se você, toda vez que for puncionar um paciente, pedir para ele escolher o catéter, todos vão escolher sempre 24 e no máximo 22, né? Que é os mais leves, né, para punção. Então, é o que ele precisa, entendeu? Mas isso a técnica vai te responder. Presta atenção nisso. Ah, eu não vou pegar a veia do paciente com 14, nem com 16. Se o 18 já resolve, mas eu tenho muita prática com 20. Só que o 22 também dá conta, então já dá. Sobre punção, vamos fazer um estudo de caso. Pensa comigo. Paciente masculino, seu José internou simplesmente para fazer infusão de concentrado de amácido devido a uma anemia, tá? Aí ele internou, ele veio para os seus cuidados e você olhou ele, falou, não, 20 dá conta. Foi lá, puncionou com 20, direto na fossa cubital. Seu José, consciente e orientado, e você foi lá e puncionou direto na fossa cubital, certo? Tá ok. Depois de você puncionar ele, deixar o acesso pérvio para a enfermeira foi lá, instalou o primeiro concentrado de amácia, tudo tranquilo, sem reação transfusional, tudo certo. E o plantão segue, né? E de repente você tem uma parada, certo? 40 minutos em cima do paciente, o paciente volta, cuidados pós-PCR, de repente chega uma admissão do centro cirúrgico, paciente um pouquinho instável, e quando menos se espera o paciente rebaixa, o ventilador não estava montado, que você não estava esperando, né? Você queria um plantão tranquilo, aí correria para montar, tem que entubar, mas tudo passou, né? Tudo resolvido. Beleza. Sabe aquele paciente que você ficou 40 minutos? Parou de novo. E aí? Mais 20 minutos em cima. Toda a equipe correndo. Quando você menos espera, uma admissão. Paciente paliativo, oncológico, junto com o familiar. E no decorrer do plantão ele vai a óbito. E você tem que tirar o familiar dali para explicar, né? Para o médico comunicar o óbito. E você vai ali prestar um apoio psicológico para o familiar, né? E comunicar que vai fazer a preparação do corpo, né? Nessa hora a gente tem que deixar o paciente se despedir antes, né? E tudo isso pode levar um certo tempo, né? Não é tão rápido dependendo da situação, tá? Pensa nisso. Aí, de repente, chega mais um paciente, mais uma admissão para você, e é uma fratura de fêmur, paciente com muita dor, só que ele veio sem acesso. Aí você tem que puncionar para correr o tramal dele lá para, né, sanar a dor dele. Você vai lá, punciona ele,
tudo resolvido, tudo bonitinho, só que ele, na pressa de passar a dor, abriu o tramal, deixou correndo tudo lá. Adivinha o que acontece? Ânsia de vômito. Depois que você trocou ele, limpou tudo, quase acabando o plantão, você falando, nossa, que plantão conturbado. Aí o pacientinho lá do concentrado, seu José, chama você e pergunta, nossa, é normal ficar assim amarelinho em cima da bolsa? Aí você percebe, lembra, junto com a enfermeira, que durante um plantão extremamente conturbado, extremamente atribulado, esqueceu o concentrado. Já imaginou? Sabe por que não correu? Primeiro, fosco cubital está em articulação. O consciente orientado estava lá mexendo no celular. Crente que estava tudo certo, porque ele confiou em você. Na correria, às vezes não dá tempo. Às vezes não dá tempo mesmo, tá, gente? E numa dessas, o paciente não recebeu tratamento. Agora pensa da seguinte forma, ele internou para receber o tratamento. O tratamento dele é o concentrado de hemácias, é para isso que ele está lá. E ele não está recebendo. Por quê? Uma escolha errônea no sítio de punção, o calibre errôneo. Por quê? O catéter de silicone, ele é flexível, só que se ele for mantido dobrado, ele vai criar uma memória e obstruir o lúmen. Concentrado de hemácia é viscoso, ele demora para infundir, não é tão simples. Por isso que tudo isso a gente tem que pensar no momento da punção, tá? Agora, para e pensa, concentrado de hemácias, ele tem tempo para ser infundido, é de 2 a 4 horas, certo? Sabe quanto custa um concentrado de hemácia? Mais de R$3.000. Mais de R$3.000. Eu não estou falando isso no setor privado, tá? Isso daí é SUS também, gente, tá? Isso daí é tratamento, é dinheiro que está indo pro lixo. Não dá. Também, numa situação dessa, não adianta reclamar depois que tá faltando material, que tá faltando produto, que tá faltando um monte de coisa no posto de enfermagem, com R$3.000 indo pro lixo. Não dá, gente. Vamos parar e pensar um pouquinho. Não é só uma punção, é o tratamento dele, tá ok? Sabendo tudo isso, como que eu faço a escolha do catéter? Gente, primeira coisa, é sempre o que o paciente precisa com o que ele oferece. É uma urgência ou uma emergência? Vai ter que repor volume? Esse paciente tem chance de afundar? Tem risco de uma parada? Vai fazer um procedimento contrastado? Observa tudo, gente, tá? Antes de você puncionar, tenha um olhar holístico, pense à frente, se planeje. Planeje o paciente, planeje o cuidado dele, né? Para não ter que ficar levando diversas picadas aí sem necessidade. Outra dica que eu te dou, sabia que um paciente normalmente apresenta instabilidade aproximadamente 5 dias antes dele parar? Normalmente vem acompanhada aí de uma baixa de temperatura, uma hipotensão leve que vem se mantendo. Observa sinais vitais também, tudo isso daí é indicativo. Quadro do paciente, o HD dele fechado. Chegou na emergência, observa. Tem um olhar holístico. Com o tempo você vai pegando esse feeling para analisar o paciente, entenderam? Tudo isso é importante nesse momento. Ah, mas Maldonado, meu paciente, eu não preciso me preocupar com punção, porque o meu paciente, ele tá com central. Se ele tá com central, tá tudo bem, não tá? Não. Você pensa assim? Então me responde uma coisa. Você pega a prescrição desse paciente, as 3 primeiras drogas dele são as seguintes: noradrenalina, dieta parenteral e colistimetato. Pronto. O que você vai parar? Vai parar a nora? Você para a nora, o paciente para. Se você para a dieta, vai deixar de entregar tudo que o paciente está precisando para se recuperar? Você vai parar um antibiótico? Vai deixar de infundir um antibiótico, o tratamento dele? E aí? Precisa. Não é porque está de central que ele não precisa de acesso venoso periférico. Pensa nisso. Com outro detalhe, não é só isso. Tem algumas medicações, idantal, vancomicina, colistimetato. Bom, isso daí é assunto para outro vídeo. Mas tem muitas medicações, principalmente antibiótico terapia,
que, se entrar em contato com outras drogas, vai precipitar ou pode fazer uma interação medicamentosa grave. Quer saber mais sobre isso? Deixa nos comentários que eu faço um vídeo só disso, tá? Então, sabendo disso, você já sabe que você não pode misturar algumas drogas. Se você não pode misturar no frasco, você também não pode misturar no momento de infusão. E aí? Só o central dá conta? Tem certeza? Não dá, gente. Precisa também. Bom, agora que eu sei de tudo isso, eu preciso ver o que o meu paciente está me oferecendo. Como assim? Se ele está em anasarca, se ele está desidratado, se é mastectomizado, se ele possui queimadura ou um ferimento grave profundo no membro, se esse paciente tem fístula, se ele está sedado, se é um paciente oncológico que normalmente por conta de químio ou outras medicações, os vasos, né, a periferia dele fica extremamente frágil, com tendência de romper durante o momento da punção. Isso são coisas que vocês têm que estar atento. Agora, sabendo de tudo isso, eu consigo definir o melhor sítio para punção. Lembrando que a boa prática diz que a gente deve primeiro, as primeiras tentativas ou a primeira punção, sempre distal para proximal. Por quê? Se eu puncionar uma veia no distal, mais proximal, essa veia ainda permanece funcionante e eu consigo realizar uma punção com sucesso ali. Se eu já romper uma veia mais proximal, por mais que eu consiga uma distal, não vai ter eficácia. Gente, cuidado com antibióticos. Bom, não só eles, né? Dentro do mundo dos fármacos, tem diversas soluções que são altamente vesicantes, né? Que são agressivas para o vaso sanguíneo. O que isso quer dizer? Dependendo do volume que eu vou utilizar, né, de infusão, né, da rapidez como que eu vou infundir isso no paciente, eu aumento a pressão hidrostática. O que isso quer dizer? Imagina que o paciente está no mesmo acesso, fazendo a hidratação num volume alto, né, porque ele estava desidratado, e junto nesse acesso entrou o antibiótico, um antibiótico que seja um pouco agressivo. Dependendo do hospital que você trabalha, pode ser que seja diluído em soro, pode ser que seja em seringa. Já trabalhei das duas formas. Algumas eu não concordo, eu prefiro ir pelo que o fabricante, né, pelo que a bula manda a gente trabalhar. Mas isso daí você tem que respeitar o POP de cada instituição. Agora pensa comigo. Sabendo que é uma solução vesicante, se eu trabalho com limite próximo do que o catéter oferece, o que vai acontecer? Imagine a seguinte situação, quando você está lavando o quintal. Sabe quando você tampa o lúmen da mangueira, quando você põe o dedo na ponta da mangueira? Para que isso? Para que o jato de água fique mais forte e vai mais longe, não é? É exatamente isso que acontece quando a gente utiliza um catéter de baixo calibre para fazer infusão de grandes volumes. O que isso causa? Aumento da pressão hidrostática dentro do vaso. O que vai acontecer quando aumenta essa pressão? O vaso ele vai acabar lesionando a parede interna e causando flebite química por isso. Pode ocorrer mecânica também, dependendo se houver cristalóides mal diluídos, tá? Isso pode ocorrer também, mas principalmente flebite química, por conta de medicação vesicante infundida numa pressão muito alta por conta de um calibre baixo. Dica para quem trabalha com bomba de infusão. Sabe aquela bomba infernal que não para de apitar o tempo inteiro, oclusão, oclusão? Você tem que ficar do lado dela o plantão inteiro porque ela não para de apitar. Já checou todas as vias de acesso, tá tudo aberto e ela continua apitando. Sabe o que pode ser? Que o catéter que você está utilizando, a punção que você esteja utilizando, já esteja próximo do limite de infusão. O que isso quer dizer? Se uma bomba tem, vamos supor que o seu limite de infusão seja 300 e está com 200 ml de alguma solução e você colocar mais 50 ml de outra, a bomba que ela está com uma vazão maior, ela vai exercer uma pressão maior. Quando entrar uma com uma pressão mais baixa, ela não vai ter força suficiente para empurrar ou competir com aquela.
e ela vai entender que não está conseguindo enviar o fluxo e vai te mostrar oclusão, sem estar ocluído. Pensa nisso. Olha quanto tempo você já brigou com bomba por não saber disso. Ah, então a solução para todo mundo é catéter de calibre grosso? Não. Gente, quando o catéter é muito calibroso, é inversamente. Dificilmente ele vai provocar uma flebite química. Mas, se ele for muito grosso, vamos colocar aí metade do lumen da veia ou para mais, o que vai acontecer? Ele vai começar a competir com a circulação sanguínea presente no local. E o sangue vai pressionar o catéter na parede do vaso. Isso vai causar uma flebite mecânica, tá ok? As duas são dolorosas, as duas são nocivas para o paciente. Então a gente tem que sempre evitar isso. Não sabia dessa sobre volume de cada catéter? Não precisa se preocupar, não precisa pausar o vídeo. No meu Instagram, Caprichos na Enfermagem, vou estar deixando uma imagem para você poder salvar no seu celular e ter sempre com você, com calibre e o limite de vazão por minuto de cada calibre, para você lembrar, ficar salvo ali, fácil, na mão, mastigadinho. Pesantão, hein? Vale ou não vale um like? Bom, concluindo, observei meu paciente, já vi que ele precisa de um 14, um 16 pelo quadro dele, fui analisar a periferia e o que ele está me ofertando é no máximo uma veia com 18. Gente, já garante essa, né? Principalmente se tem um risco de parada, uma urgência ou uma emergência, já garante o 18. Comunique seu enfermeiro ou enfermeira, que aí dependendo da situação ela já solicita ou um acesso central ou já funciona uma jugular externa, lembrando que isso daí é procedimento de enfermeiro, tá? Para quê? Para garantir o melhor atendimento para o seu paciente, tá ok? Paciente idoso, paciente pediátrico, não tem medicação vesicante, é mais medicação de horário, uma hidratação, uma medicação de coisa mais simples, 22 já tá bom, tá? Não tem essa de tabela pronta que em determinada situação, para determinado tipo de medicação você vai usar 22 ou 20, para transfusão pode ser esse ou pode ser aquele. Gente, é situação e paciente. Não tem tabela pronta, não tem. Dentro da área da saúde, não temos nada fixo dessa maneira, entendeu? Imagina, chega para você um paciente idoso, um corte com uma hemorragia arterial, precisando repor muito volume rapidamente, só que ele não tem condições de acesso por estar desidratado, pela perda sanguínea mesmo, né, uma hemorragia aí, grau 3, grau 4. Ah, não, o Maldonado falou que eu tenho que funcionar com 14 ou um 16. O ideal e se ele só tem veia para um 20? É o que dá. Não é para sair distribuindo 14 ou jogar tudo na costa do 20. Não é isso. Eu quero que vocês pensem, analise, observe o paciente, observe o tratamento, entenda o tratamento e forneça o melhor tratamento possível para o seu paciente. Tá ok? O melhor cuidado possível dentro da técnica, tá? Dentro de conhecimento. Não é só o que você está habituado, não é só o que você está acostumado. Bom, se você ficou até aqui, é porque você quer aquela dica de punção, né? Bom, lembrando que a boa prática para punção é distal proximal, correto? Então o que você vai fazer? Minha preferência, tá? Eu sempre procuro, principalmente para paciente consciente orientado, deambulando e tudo mais, para ele manter as atividades dele, né? Ir ao banheiro, tomar um banho, se ele está consciente nesse nível, ou ele se mexe ali, para poder ler um livro, acesso ao celular, essas coisas, para ele se manter ativo. Eu deixo as mãos dele livre, para ele poder utilizar os braços, para ele não ficar com medo de usar e principalmente não perder o acesso por dobra. Então, local que eu sempre prefiro, tá? Dorso da mão. Ah, mas Maldonado, é doloroso. Não é tanto assim, tá? Lembrando uma coisa, gente. Dorso da mão, principalmente em homem, a pele é um pouquinho mais grossa, tá? Gera uma certa dificuldade de corte na hora da punção. Por isso que muita gente evita. Outra coisa que eu já observei bastante, normalmente as veias, né, nessa região, principalmente em pessoas um pouquinho mais magras, elas tendem a ser flutuante.
as famosas veia bailarina, né, que a turma fala. Como que você vai realizar essa punção? Faz o garroteamento de 15 a 20 centímetros acima do local da punção, pede para exercer os movimentos, né, para encher de circulação sanguínea ali, né, para as veias ficarem mais visíveis, mais táteis. Localizou a veia, perfeito. Já escolheu? O que você vai fazer? Em vez de pedir para o paciente deixar com a mão fechada, você vai falar para ele, ó, segura o meu dedo indicador. Você vai entregar o indicador para ele, ele vai segurar dessa forma. Com o polegar, você vai tracionar na direção contrária da punção, já segurando a veia na questão ali. Com isso, você garante a pele, que ela não vai sambar, nem a veia. E sucesso na punção. Olha que dica, gente. Tenta. Pode pegar conhecido, não tem erro nessa técnica. Vamos corrigir algumas coisinhas, gente? Não é pegar veia, tá? Quem pega a veia é vascular. Vascular pega, puxa, amarra, ele faz o que ele quiser. Nós puncionamos, tá? Primeira coisa, vamos acertar a nomenclatura, né? Vamos ser técnicos nesse ponto, tá? Segundo, gente, para de falar que o paciente não tem veia. Se ele não tem veia, como é que ele está vivo? Como é que está o sistema circulatório dele? Como não tem? Então, para de culpar o paciente. Não encontrou? Fala que está de difícil acesso, tá? Não olha para a cara do paciente, você não tem veia. Ele vai pensar, dependendo se é uma pessoa mal instruída, né, que nem eu já vi acontecer, o senhor não tem veia. E como é que eu coloco? Gente, tá? A culpa não é do paciente. Não localizou, paciente de difícil acesso. Gostou do vídeo? Tirou suas dúvidas? Então já deixa o seu like. Deixa nos comentários se você quer que eu faça um vídeo sobre precipitação de medicações, volume de infusão, ficou com alguma dúvida, te ajudei, gostou do vídeo? Deixa nos comentários, se inscreve no canal para não perder mais dicas como essa e até o próximo.